Devocional do dia. Uma palavra de fé e esperança. Que bom, hein, gente? Que maravilha esse momento especial com o nosso devocional. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, o verso 23. É um texto muito conhecido que a gente ouve muito, a gente medita sempre nesse texto, já ouvimos várias ministrações, e é um texto que precisamos entender ele e fazer uso desse texto diariamente, que vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, como eu já disse, ele precisa fazer parte da nossa vida para entendermos o quanto é importante estarmos com Cristo Jesus. Esse texto vai dizer que o que o pecado merece é a morte, porque nós, com a natureza pecaminosa, a natureza caída, a única coisa que nós merecemos é a morte. Nós não merecemos a vida e nem mesmo a vida eterna, nós não merecemos, porque nós somos falhos, somos imperfeitos e não temos como fazer nada neste mundo para ganharmos a salvação. Não temos como agir de forma que nós vamos justificarmos perante Deus para sermos salvos e livres da condenação. Então, justamente isso, o que o texto está dizendo é que nós só merecemos a morte. Se nós pegarmos, por exemplo, os homens poderosos, os mais inteligentes do mundo, os mais ricos, os mais sábios, os mais belos, e juntarmos todos eles, juntos eles não conseguem vencer o pecado e muito menos a morte. Interessante isso, né? Não existe ninguém neste mundo que vença a morte, porque as nossas falhas, a natureza pecaminosa, tudo contribui para isso. Agora, o que nós podemos fazer para alcançarmos a justificação de Deus? O que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna, esse dom gratuito de Deus, esta graça de Deus? O que precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é aceitar a Jesus como nosso Salvador, é entregarmos a nossa vida a Ele, é viver o modelo de vida de Cristo. Você precisa pensar: o que eu faço que vai agradar a Cristo? O que eu faço que Jesus faria? As palavras que eu digo, Jesus, Ele diria estas mesmas palavras? Os lugares que eu frequento, Jesus, Ele frequentaria se Ele estivesse no meu lugar? As atitudes que eu tomo no dia a dia, se Jesus estivesse no meu lugar, Ele tomaria as mesmas atitudes? E aí é uma reflexão que nós precisamos entender diariamente, aonde nós precisamos a cada dia aproximarmos mais de Cristo Jesus. Lembrando que não é isso que vai nos fazer herdar a salvação. Não são nossas obras, não são nossos méritos, mas a partir do momento que eu entendo o poder da graça na minha vida, o poder da misericórdia de Cristo na minha vida, eu vou aprender a viver assim como Ele é. Eu vou aprender a viver o modelo de vida de Cristo diariamente. Nós vamos passar a ser cristãos, e cristãos de fato, cristãos verdadeiros. Então o que nós precisamos é nos aproximar de Cristo Jesus, entregar a nossa vida a Ele, é confessar a Ele como nosso único e suficiente Salvador e abraçar com esta graça
É a graça de Deus é que nos sustenta, é que vai nos fazer vencedores. É esta graça que vai nos levar até o encontro de Cristo Jesus. Esta vida eterna que o texto diz, se a morte eterna, a condenação, ela vem através do pecado, a vida eterna vem através de Cristo Jesus, por intermédio da graça e da sua infinita misericórdia. Abrace com esta graça, abrace com esta virtude de Deus de amar o mundo, de amar o mundo de uma forma tão especial e tão importante, aonde enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, nos justificar, nos perdoar, nos limpar e nos salvar. Abrace com esta graça e tenha a vida eterna.